Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Quinta-feira, 6 de julho. O tema é o Espírito Santo, selo e garantia. O autor da lição aqui, ele colocou duas atribuições à pessoa do Espírito Santo na obra da salvação. Uma, ele fala que ele é um selo, e o outro ele fala que ele é uma garantia antecipada. É como se o Espírito Santo, irmãos, fosse uma espécie de entrada de cheque pré-datado para garantir uma confirmação daquilo que vai ser no futuro, se houver uma permanência em andar nele. Paulo chegou a descrever aos Gálatas, né? Andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfarei as obras da carne. Então, assim, o andar no Espírito envolve um processo de uma caminhada junto a ele. Ele é que lhe dá o direcionamento. É como está no livro de Isaías, capítulo 30, e o verso 21, quando diz assim: E quando vos desviardes para a esquerda, e quando vos desviardes para a direita, o teu ouvido ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Então, essa voz que está por trás, que vai nos falar, eu não tenho dúvida, é a voz do Espírito Santo. Só que uma coisa que me chama a atenção, no processo da conversão de alguém, logo quando a pessoa já está aceitando um estudo bíblico, posso dizer assim, ela já está demonstrando evidência da atuação do Espírito Santo. Porque a natureza da pessoa, irmãos, ela é contra a vontade daquilo que é fora de sua natureza. E quando eu falo fora de sua natureza, eu estou falando da sua carnalidade, de sua humanidade. É por isso que Paulo escreveu, né? Se alguém está em Cristo, quem o faz estar em Cristo é o Espírito Santo. Não tem como. O próprio Paulo chega a descrever no capítulo 12, né, na sua primeira carta aos Coríntios, fala assim: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 3. Essa é uma evidência clara de que para que haja um relacionamento estreito com Cristo, só podemos ter pela atuação da terceira pessoa da divindade, a saber, o Espírito Santo. E aqui, quando Paulo nos dá uma ênfase de que o Espírito Santo na vida do crente, ele é uma garantia, um selo, é ele que nos dá de fato a evidência de que nós pertencemos a ele. E para mim não tem coisa melhor de ter essa convicção, sabe? Assim como eu acredito, já falei para vocês aqui em outros vídeos, que o Espírito Santo está em todas as pessoas que sinceramente servem a Deus em vários lugares espalhados, eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo também trabalhava com as pessoas que não eram cristãs na época antiga. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso falar daquele centurião romano, eu posso falar daquele samaritano, eu posso falar daquele samaritano da parábola, né, do bom samaritano. Eu posso falar daquela sunamita, ou melhor dizendo, aquela mulher que vivia na terra onde Eliseu acabou trazendo de volta o seu filho. E eram pessoas que não eram, mas que tinham, sabe? Eu poderia citar exemplo de outras pessoas que não eram. A própria Raabe, que não era judia, não fazia parte do povo de Deus, no sentido de ser uma pessoa hebreia, né, uma pessoa da linhagem, mas isso não diferencia o ter o Espírito Santo. E eu entendo aqui, assim como Ruth também, que era moabita, tantas pessoas que a gente poderia mencionar. O que eu vejo aqui, irmãos, é uma clareza de que o Espírito Santo está disposto a ser concedido a todos aqueles que sinceramente o buscam em espírito, uma condição de se entregar em sua vida a Ele e em verdade. E aqui, o autor da lição, ele usou essas duas expressões, né? A expressão seguinte, que fala que a imagem que ele coloca como garantia, isso me faz lembrar um texto de Romanos 8, verso 23, que diz assim, ó, Romanos 8, 23, o texto nos diz, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Mais uma vez, essa evidência clara da pessoa do Espírito Santo dado como garantia, ou seja, ela é uma garantia antecipada daquilo que vai ser confirmado lá na frente, em sua volta. Então, hoje, para que você e eu tenhamos essa convicção, esse selo, precisamos andar ao seu lado. Para que quando Cristo estiver perto de voltar, ele seja confirmado através de uma vida daqueles que andaram no Espírito. Sabe, o próprio Paulo, ao descrever aos Hebreus, no capítulo 3, verso 7, ele chega a dizer assim,
Assim diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. E um outro texto aqui que o autor coloca é Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais fostes selados para o dia da redenção. E olha que coisa interessante. Ele usa essa expressão, mas ele dá um outro ponto. Ele fala assim, ó, não entristeçam, na NVT, não entristeçam o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para que para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Então, o Espírito Santo, irmãos, é uma garantia de que nós pertencemos a ele. Como diz o hino, eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esquece, eu o sei. E eu gostaria de concluir para vocês essa seguinte palavra. O Espírito Santo trouxe eu e você do mundo que nós estávamos vivendo para uma vida totalmente diferenciada. Essa vida que ele nos fez enxergar nos dá uma propriedade de vida diferente. Agora podemos confirmar o que Cristo falou. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que nós temos, irmãos, hoje é uma vida biológica. Ao aceitarmos a Cristo, aí vem o termo no original grego, vida em bio. Bio é vida biológica no grego. Mas o que Cristo veio nos dar é a vida em abundância. E essa vida em abundância é Zoe, que envolve vida eterna. Se você, na verdade, quiser viver a vida eterna, ande ao lado do Espírito Santo. Faça valer a voz que ele fala com você todos os momentos. Ele é a garantia de que você é a propriedade de Deus. E essa garantia será confirmada quando Cristo voltar e dizer a mim e a você: vinde benditos de meu Pai. Benditos são aqueles que viveram sendo escolhidos por Deus a cada momento. Aqueles que viverem uma vida de bênção e não uma vida de maldição. Escolha, porém, viver uma vida de bênção a Deus. Uma vida de bênção ao seu lado. E onde quer que você esteja, possa fazer valer a influência daquela atmosfera celestial que envolve a sua personalidade através da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por essa dádiva maravilhosa de nos ter dado o Espírito Santo. E ela, Senhor, nos garante, essa promessa, essa dádiva nos garante não só o selo da Tua pessoa, mas acima de tudo, Senhor, uma garantia de que nós pertencemos a Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que nos perdoe quando às vezes escolhemos estar longe do Teu caminho e nos empenhando naquilo que na verdade não é de acordo com o Teu querer. Dá-nos a Tua misericórdia, perdoa nossos pecados e nos confirma a fé e nos garante, Senhor, em Teu reino a cada dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.